e um querido amigo, pastor da ADVEC em Brasília, e que está para uma reunião aqui no Rio de Janeiro, e decidiu nos visitar essa manhã. Eu não sabia, mas com todo prazer, eu quero passar a oportunidade para que ele ministre a nós nessa manhã. Então, vamos recebê-lo com muita alegria. Pastor William Miranda ministrou aqui meses atrás, e hoje Deus nos dá o presente de tê-lo conosco aqui. Pastor, quanto tempo? 40 minutinhos? Sim. Glória a Deus. Queridos, bom dia, paz do Senhor. Gente, que prazer estar com vocês. Eu acho que Deus surpreende vocês, não surpreende? Às vezes a gente fica constrangido com a surpresa de Deus. Isso é normal na nossa vida, né? Mas como Deus usa pessoas, hoje eu estou constrangido aqui, porque com toda a sinceridade de coração, eu vim aqui para cultuar com vocês. E falei isso com o pastor Jason, mas a bondade de Deus, através da vida dele, falou: não, rapaz, eu vou passar a oportunidade para você, eu tenho uma palavra para a igreja, mas a igreja pode me ouvir outra hora. Olha só, gente, eu estou extremamente constrangido. Olha, pastor, muito obrigado, só o Senhor, muito obrigado, uma honra muito grande, obrigado mesmo. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 7. O pessoal que estiver em pé, aqui na frente tem cadeiras disponíveis. Se quiserem vir para cá, tá bom? Quem está em... O pessoal que está em pé aí, se quiser sentar aqui à frente conosco, temos vagas aqui, temos cadeiras disponíveis. Obrigado. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, o versículo 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 28. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. O ano passado eu tive a oportunidade de ministrar aqui, que foi momentos agradabilíssimos. Eu costumo escrever, às vezes, as bênçãos que Deus nos dá, com medida e sem medida. Com medida e sem medida. Por exemplo, bênção com medida. Se Deus manda um valor financeiro para você, tem medida, não tem? Deus mandou um carro para você, tem a medida, não tem, do carro? Às vezes, ok, bênçãos com medida. E existem bênçãos que Deus manda para a nossa vida sem medida. Você já percebeu isso? Não tem como medir essa bênção. E o ano passado, eu relembrando, estar na Oasis, para mim, foi uma das bênçãos sem medidas. Eu tive do lado do grande Erickson, né, sua esposa, uma figura, irmãos. Oi, gente maravilhosa, né? Eu já tinha vindo aqui porque o meu coração falava assim: eu tenho que aprender com o pastor Jason. Sério, pastor, é sério mesmo. Eu vejo o Senhor numa ousadia em Deus que eu preciso aprender com o Senhor. E é por isso que eu vim. Eu não vim com questão de ministrar, de oportunidade, nada disso. Eu vim por causa disso, de fechar relacionamento, de estar mais perto, porque eu preciso aprender com gente que está mais perto de Jesus do que eu, né? Que tem algumas características, e eu preciso disso. Eu falo, meu Deus do céu, depois de tantas histórias que eu ouvi do Senhor, de ousadia, de fé e etc., eu falei, eu preciso aprender com esse homem de Deus, eu vou estar mais perto dele, fazer força para estar mais perto. E o ano passado eu escrevi: estar na Oasis foi uma das bênçãos sem medidas para a minha vida. Vocês são muita bênção, gente. Deus abençoe vocês. Bom? Você já encontrou 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 28? Se não encontrou, está aqui no telão. E eu vou usar o telão porque eu não sou bobo, não quero usar óculos. Tá bom? Ok? Eu vou ler rapidamente. For a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição. Ao oriente, Narã, ao ocidente, Gezer e os lugares da sua jurisdição, ali estão as suas aldeias, Siquém e as suas aldeias, na revista corrigida, os lugares da sua jurisdição, e até Aiá e os lugares da sua jurisdição. Vou repetir a leitura. Volta aí, queridão, por favor. O pessoal da mídia está ligado, está top. Só esse versículo que nós vamos ler. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição. Ao oriente, Narã, já até mudou para a revista e corrigido. Vocês são top demais.
a oriente Naarã, a ocidente Jazer e os lugares da sua jurisdição, Siquém e os lugares da sua jurisdição, e até Gaza, ou Aiá, não tem problema, e os lugares da sua jurisdição. Querido, esse texto que nós temos em mãos, ele fala de geografia bíblica, isso é óbvio, né? Fala de lugares. Um outro detalhe é que fala de uma herança, foi a sua herança e habitação. E aí você vê uma pergunta muito natural como introdução: de quem é essa herança? Essa herança é uma das tribos de Israel. Você se lembra que o povo sai do Egito, vou voltar lá atrás, o povo sai do Egito, anda pelo deserto. Moisés, infelizmente, por causa daquele momento lá da pedra, ele não é autorizado a entrar na terra prometida, mas Deus dá para ele toda a divisão da terra, lembra? Do lado de cá do Jordão ficou 3,5 tribos, né? Perdão, 2,5 tribos, 3 tribos, vamos botar tudo tribo, para não confundir muito. E do outro lado do Jordão, as outras 9 que constituíam terreno, né, terra, né, porque saiu José, entrou 2 meia tribos, mas aí também é uma questão histórica, você lembra disso? Não existe tribo de José, né? Existe tribo de Manassés e tribo de Efraim. Por quê? Porque o primogênito tinha direito a 2 porções de terra, né? Primogenitura. Ok, só para situar vocês rapidamente. E aí o que é que acontece? Acontece que o povo foi entrando na terra dos cananeus e foi dominando a terra. Chegou um momento que a terra estava toda dominada, né? A terra estando dominada, cada tribo foi para a sua porção de terra que Deus havia prometido. Essa porção de terra que nós lemos é da tribo de Efraim, ou a meia tribo de Efraim. Você lembra que Efraim não era filho de Jacó, era neto de Jacó, filho de José. Efraim era o segundo filho de Jacó, o segundo filho de José. O primeiro filho de José foi Manassés, né, que nasceu no Egito. Efraim significa duplamente frutífero. Então, o nome Efraim já é uma mensagem, não é verdade? A Bíblia diz o seguinte, que quando Jacó estava abençoando seu filho José, ele disse assim: José é um ramo frutífero que dá fruto do outro lado do muro. O que ele está falando? Está falando, olha, do lado de cá do muro, eu estou aqui do lado de cá está Israel, mas ele deu fruto lá no Egito, ele deu fruto do outro lado do muro. Ele é um ramo frutífero. Você já viu aquela, eu não sei se você mora em casa ou apartamento, mas quem mora em casa muito antiga, às vezes a casa ainda tem uma árvore frutífera dentro do terreno da casa, e às vezes essa árvore, os galhos dela começam a se espalhar muito, mangueira e etc, e cai a manga lá na casa do vizinho, e às vezes o vizinho, por educação, falou: vizinho, aqui a manga é sua, porque afinal de contas a árvore é sua, mas caiu do meu lado. Tem gente que fala: caiu do meu lado é minha, mas o certo é da pessoa, né? Caiu do seu lado, está aqui, ele não, pode ficar, já está dando tanto fruto desse lado, mas está dando tanto fruto desse lado, que eu já estou doando para quem quer, pode ficar do outro lado. Sabe o que o Jacó estava dizendo para José? Estava falando assim: olha, os teus filhos vão dar tanto fruto, mas tanto fruto, que vai cair do outro lado do muro, e você vai falar: não, pode ficar do outro lado do muro, que não tem problema. Eu vim essa manhã dizer para você que existe uma herança de Deus para a sua vida, e que você vai ser frutífero do outro lado do muro. Você não vai ser frutífero só para aquele ambiente que você está, e eu quero provar isso nessa herança. Irmãos, a bênção lá de Gênesis 49, ela refletiu lá no livro das Crônicas. Observe comigo, a primeira herança desse menino foi Betel. Você lembra como é que era a história de Betel? Eu falei, é história de cidade, não tem jeito, né, irmãos? O texto é geográfico, vou ter que falar de cidades aqui. Você se lembra da história das cidades?
da cidade de Betel. Betel tem uma história interessantíssima, porque o avô desse menino, que recebeu essa promessa, recebeu o cumprimento dessa promessa, né? O povo dele recebeu esse cumprimento, ele já tinha falecido nessa época, mas o avô dele saiu da presença do irmão, estava fugindo, por quê? Porque tinha dado lá um guisado para a primogenitura, o pai estava para morrer, a mãe colocou ele lá na frente e tal, ele recebeu a bênção, o irmão falou, vou matar esse cara, ele teve que fugir. Nisso que ele teve que fugir, ele chegou num lugar que ele se cansou, ele botou uma pedra como travesseiro, colocou a cabeça, começou a dormir, ele viu uma escada com anjos subindo e descendo, e ele falou, tão terrível esse lugar não é outro lugar senão Beit El, Beit casa, El Deus, casa de Deus, e essa é a porta do céu. Olha só que coisa interessante, ele teve em primeiro lugar um encontro em Betel com esse Deus todo-poderoso, ele fez uma aliança com esse Deus nesse lugar chamado Betel. Ele acorda daquele sonho, meio visão, e coloca ali um altar, unge aquele negócio e fala, esse lugar vai se chamar Betel, essa é a casa de Deus, e vai embora. Amados irmãos, chega lá na casa, na parentela da mãe dele, encontra lá o irmão da mãe dele, que acaba sendo sogro dele. Ele trabalha 14 anos por uma esposa, e a esposa é dada por erro. Depois ele começa a receber salário, seu salário é mudado 10 vezes, chega no momento que ele sonha, e ele fala, meu Deus, eu estou numa aflição terrível, o Senhor tem que me dar uma solução. Ele sonha, e nisso que ele tem um sonho, Deus se revela em sonho para ele, dizendo, eu sou o El Betel, ou seja, eu sou o Deus de Betel, o El, Deus da casa de Deus, Betel. Sabe o que eu tiro disso, irmãos? Eu tiro que no momento em que você encontra a casa de Deus, que você faz uma aliança com Deus na casa de Deus, o que acontece? Nos dias das tuas aflições, Deus te lembra que você tem uma aliança com Ele, que você fez na casa dele. Pastor, por que eu preciso vir à igreja? Você precisa vir à igreja porque você tem que lembrar que você tem uma aliança com esse Deus maravilhoso, que nos dias das tuas maiores aflições, essa aliança será lembrada por Deus e não por você. Deus vai olhar para você e falar, eu lembro do dia que você fez uma aliança comigo na casa de Deus, e eu vou honrar essa aliança, eu vou estar contigo no dia das tuas aflições. Isso é uma promessa maravilhosa. Esse rapaz, ou o povo que foi gerado através da vida de Efraim, através da descendência de Efraim, recebe a primeira herança, Betel, casa de Deus. Querido, você talvez esteja aqui por algum nível de problema, por algum nível de dificuldade. Hoje não é um culto especificamente evangelístico, é um culto mais para membros da igreja, ou seja, a maioria de nós aqui já fizemos uma aliança em algum momento, mas essa aliança foi tão marcante, essa aliança foi tão profunda com esse Deus, que mudou a nossa perspectiva de vida. A gente não olha mais a vida do jeito que olhávamos. Por quê? Por causa de Betel, da aliança que nós fizemos com esse Deus maravilhoso na casa dele. Essa aliança é preciosíssima, essa aliança nos tornou vivos, essa aliança nos mantém na sua presença. Isso é maravilhoso. Ele retorna lá, Jacó agora retorna lá de onde ele estava, volta para perto da casa do seu irmão, né? E reencontra com seu irmão. Ele faz todo um movimento para se encontrar com seu irmão, coloca presentes na frente, coloca servos na frente, rebanhos, depois coloca Raquel e o seu menino atrás dele, porque ele falou, não, morre todo mundo na frente, mas a minha família vai ser o último a ser destruído, e ele coloca para trás dele, encontra com o irmão já está curado, graças a Deus, já está sarado, fala, meu irmão, o que eu tenho para mim, não preciso dos seus presentes, vamos fazer o seguinte, vamos morar todo mundo junto, vamos estar todo mundo junto, até que os seus servos começou a ter problema com os outros servos. E ele olhou e falou assim, não dá para ficar junto. Deus virou para Jacó e falou assim, vem morar em Betel.
aliança que ele fez anos atrás refletiu na sua moradia do final da sua vida. Vem morar em Betel. Eu percebo que tem elementos ali da ceia do Senhor. Sabe por que a gente participa da ceia do Senhor? Porque um dia você vai ouvir Deus falando: vem morar em Betel. Vem morar em Betel. A esperança da igreja não é morar aqui. A esperança da igreja é que nós somos cidadãos do céu, e um dia o nosso Senhor, a trombeta vai tocar, o céu vai se rasgar, a igreja será arrebatada, nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares, e Ele vai falar: vem morar em Betel, porque a tua herança é Betel, a tua herança é a minha casa, a tua herança é a minha presença, a tua herança está comigo por toda a eternidade. Essa igreja, essa verdadeiramente igreja, é a sua herança. A sua herança é morar em Betel e é estar em Betel. Louvado seja Deus. Vamos para o segundo. Primeiro lugar, Betel, os lugares da sua jurisdição. Ao oriente, Narã. Ao ocidente, Gezer. E os lugares da sua jurisdição. Antes de falar de Narã e Gezer, eu tenho que falar um pouco de Oriente e Ocidente. A minha Bíblia, ela ainda fala que Betel está ao norte, realmente está ao norte, mas a percepção mais perto do hebraico, não fala do norte, mas fala do Oriente e do Ocidente. Você já percebeu, irmãos, que a porta do jardim do Éden era voltada para o Oriente? Você já percebeu que a porta dos templos, a porta do tabernáculo, antes dos templos, a porta do tabernáculo, quando montava-se o tabernáculo, virava a porta do tabernáculo para o Oriente? Você já percebeu isso na Bíblia? Você já percebeu na Bíblia que os templos, todos eles eram voltados para o Oriente? O Oriente tem um significado de um certo entendimento em relação ao Oriente. Você lembra do Salmo 121? Diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você sabia que aqueles montes estão ao lado oriental de Israel? Você sabia disso? E ali, por que ele eleva os olhos para os montes? Olhar para os montes é esperar que o Messias toque naqueles montes, entre por uma porta chamada porta messiânica, sente no lugar que será montado para ele, que o terceiro templo ainda não foi montado, mas que ele sente ali no templo, e dali ele reine por 1000 anos. Isso vai se cumprir, querido. Está na Bíblia Sagrada, isso vai se cumprir. Então, olhar é levar os olhos para os montes, que está do lado oriental, é uma esperança messiânica. Agora, existe algo ainda mais interessante ainda, no sentido de ser mais específico, que eu saí do global, estou indo para o específico. Você se lembra do Salmo que diz o seguinte? Observe: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está chorando, você não está dormindo, concorda comigo? Está chorando, não está dormindo. Se você está chorando, e o choro pode durar uma noite, você não está dormindo, você sabendo que a sua alegria vem de manhã, e você sabendo que o sol nasce para o lado oriental, você vai ficar chorando para o lado de costa para onde nasce o sol, ou de frente para onde nasce o sol? De frente. Por quê? Porque você está na esperança: o sol vai nascer, o meu choro vai parar, e eu vou me alegrar em Deus, Deus vai me trazer vitória. Querido, voltar-se para o Oriente é a esperança de um dia melhor, de parar o seu choro, de parar seu sofrimento. Esse é olhar para o Oriente. Então o Oriente fala de uma esperança messiânica: eleva meus olhos para os montes. O
o Oriente fala dessa questão? Por que os templos estavam com a porta voltada para o lado oriental? Porque era do Oriente que viria o Messias e sentaria naquele lugar messiânico para reinar o meu. Por isso que as portas eram voltadas para o Oriente. Então falar do Oriente é esperar um dia melhor. Falar do Oriente é dizer, olha, a coisa vai melhorar, o negócio vai dar certo, o choro vai durar a noite toda, mas quando o sol nascer, a alegria vem com ele, a alegria vem pelo amanhecer. Não se preocupe, a tua alegria está vindo. Agora, ouça o seguinte, pastor, o que Deus colocou do lado oriental? Narã. E o que é Narã? Antes que você me pergunte, pastor, de onde o senhor tirou isso? Existe uma enciclopédia chamada Enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia. São 6 volumes. Se você for em cada verbete lá, você vai encontrar isso que eu estou ministrando para vocês. Então, tem fonte, tem referência, pode ter certeza disso, tá? Pode ir lá, você vai ver, procura lá Narã, procura lá Gezer, procura lá, você vai ver tudo. Betel nem precisa, né? Mas procura lá que você vai ver. Mas ok, o que significa Narã? Narã significa, é o mesmo radical de hebraico, de menina ou de prosperidade. Nessa manhã, eu vim te dizer que o teu amanhã, o teu dia que ainda vai brilhar, Deus tem prosperidade para você. E o que é prosperidade, pastor? Prosperidade é você ser melhor do que ser hoje. Não estou dizendo que você vai ser rico, que você vai ser milionário. Eu estou te dizendo que o teu dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. O teu choro vai parar, e o teu dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Deus tem isso para a sua vida, Deus tem isso para a sua vida, mas é claro que agora abriu um ponto de interrogação. Que ponto de interrogação? Pastor, ele falou que o Oriente está Narã, mas o Ocidente está Gezer. Pastor, se no Oriente a bênção está nascendo, começa, no Ocidente é porque vai começar uma noite. Por isso que é bom pregar para gente inteligente, exatamente isso. Se aqui nasce o sol e para de chorar, o sol vai vazar e vai se pôr. E quando se pôr, você tem outro choro, tem outra noite de choro, tem. Eu não vim aqui enganar você, que falar que não, a partir de agora, olha, você entrou numa Disneyland espiritual, que é só diversão, que é só tranquilidade. Não, vai ter noite. Vai ter noite? Vai. Mas o que Deus colocou ao Ocidente? Ao Ocidente ele colocou Gezer. E aqui, se eu fosse você, eu me preparava, porque é um negócio interessante. Todas as cidades ali, elas têm um fundo de nome hebraico. Gezer continuou com um fundo de nome cananeu. Como assim, pastor? Gezer não é uma palavra hebraica, é uma palavra cananeia. Gezer já existia antes de Israel dominar aquela cidade, e foi os cananeus que fundaram essa cidade, e foi os cananeus que continuaram. E sabe o que era Gezer? Gezer era o quartel-general do exército cananeu. Quartel-general do exército cananeu. Sabe o que isso significa? Significa que quando eles colocaram lá em Gezer, eles resolviam as guerras. Talvez você pergunte, pastor, afinal de contas, o que um general faz? Né? Primeiro que um general estuda muito. Ele vai para o exército muito novo. E aí ele estuda lá talvez o 2º grau, mas com certeza ele faz o curso superior dele no exército, né? Quando ele é general de exército, tem outro generalato fora, na marinha tem generalato, na aeronáutica também, mas no exército, no caso do exército, ele vai para uma escola do exército. Chegando lá, ninguém nasce general, não, general, não, o cara estuda. Depois que ele estuda, ele sai aspirante. Aí depois de 1 ano, mais ou menos, ele sai 2º tenente. Depois de uns 2, 3 anos, ele sai 1º tenente. Depois de mais uns 4, 5 anos, ele sai capitão. Daí eu não sei o interstício lá, mas depois de uns 5, 6 anos, ele sai major. Depois de mais uns 6 anos, 4 anos, sei lá quantos anos, ele sai tenente-coronel. Depois de mais uns 5 anos, tenente-coronel, ele sai coronel. Depois que ele cumpre o
tempo dele de coronel, que eu não sei quanto tempo é, chega o tempo de ele ser escolhido para ser general. E aí o que o general faz? E aí como é que é essa escolha? O general, ele vai todos os outros generais e faça nome por nome desses caras que já passaram mais de 30 anos ali, e passando foto dele, falando: com esse eu trabalhei, ó, esse camarada aí, ele é meio bizonho, não dá certo não, tira ele. E vai tirando os nomes, até que fica um grupo muito pequeno. Desse grupo pequeno, eles levam para um crivo político. Desse crivo político saem uns 5 ou 6, e leva para o presidente da república. E eles viram e falam assim: a partir da data tal, ele vai ser general. Ai, caramba, conseguiu ser general, ó que beleza. Aí esse cara que depois de 35 anos de serviço, ele consegue ser general, as pessoas acham que eles não fazem nada. Mas sabe o que um general faz? Ele fica no quartel-general. Já ouviu falar? Quartel-general? Ok. O que faz o quartel-general? Querido, o quartel-general calcula a guerra. Esse cara foi treinado, fez altos estudos para poder calcular uma guerra. Ele olha para os inimigos e fala assim: os inimigos têm 2 aviões, nós temos 5 aviões, a gente está em superioridade aqui, a gente aguenta 10 dias de guerra, eles aguentam 5 dias de guerra. Informações de espionagem mesmo, coisa que eles sabem que acontece. Eles têm só 5 dias de guerra. Olha, a gente aqui tem um morro, eles não vão conseguir subir esse morro, tal, a gente vai por aqui. Eles calculam a guerra. Olha que coisa interessante. Deus vira e fala assim: ao Oriente, Narã, o teu amanhã será de prosperidade, mas o sol vai voltar, e quando o sol se pôr, ao ocidente eu vou colocar Gezer. Gezer é um quartel-general, ou seja, quando a tua noite começar, eu já sei quando ela vai acabar, o quanto você aguenta, porque eu sou o general que vou calcular a tua noite. Querido, eu vim essa manhã te dizer: é impossível você perder qualquer luta. Eu vou repetir: é impossível você perder qualquer luta. Por quê, pastor? Porque o general já calculou a guerra. O general já calculou a guerra. Você pode estar no meio da luta nessa manhã, você pode estar no meio da luta hoje, mas Deus está falando para você: eu já calculei, eu já sei o dia que tu vai sair dela, eu já sei o quanto você aguenta dessa luta. Deus, eu não aguento, mas aguenta, calma. Eu não ia dar luta que você não pudesse suportar. Você aguenta. Mas Deus, eu não estou aguentando, eu vou desistir. Não desiste não, porque o general já calculou a guerra. O general já sabe o dia que você vai sair dela. O general já sabe a hora certa. O general já sabe de tudo. O general já calculou todas essas coisas. O teu inimigo não vai ser vencedor, porque o teu Deus já calculou a guerra. Foi a sua habitação Betel, os lugares da sua jurisdição. Ao oriente, Narã. Ao ocidente, Gezer, e os lugares da sua jurisdição. Siquém, irmãos, faz parte de uma cidade, de um grupo de 6 cidades, chamado Cidade de Refúgio. Olha que coisa importante, só eram 6 cidades, 3 de um lado do Jordão, 3 do outro lado do Jordão. 6 cidades eram chamadas cidades de refúgio. E sabe o que era cidade de refúgio? Cidade de refúgio era a cidade que a pessoa que cometesse um delito de morte, alguma coisa, podia fugir para essa cidade, correr para essa cidade, se ela não tivesse dolo, se ela não tivesse culpa. Sabe como é que a Bíblia registra isso? A registra e faz o seguinte: você está construindo uma casa, um puxadinho lá na sua casa, lá no andar de cima, e de repente você esbarra e cai um tijolo, e esse tijolo vai lá embaixo e acerta a cabeça de alguém.
Você olhou a pessoa lá embaixo falando assim, vai passar e eu vou acertar a cabeça dele com esse tijolo. Não foi tua intenção. Só que a lei era olho por olho, dente por dente. Matou, tinha que morrer. Não tinha esse negócio. O vingador de sangue viria contra você. Sabe o que é que acontecia? Acontecia que quando você não tinha culpa, você não tinha intenção de fazer aquilo, você corria para essa cidade. Chegando nessa cidade, o vingador não podia te matar, até que fosse julgada a causa, porque muita gente corria para lá também com culpa, mas até que fosse julgado. Sabe o que é a cidade de refúgio? A cidade de refúgio representa esse Deus maravilhoso, que recebe a gente, que a gente cometeu. Teve pecados que nós cometemos com intenção, mas a gente se arrepende. Mas a gente já nasceu num fruto de pecado que a gente trouxe na nossa essência. A gente trouxe no nosso âmago. Criança, ninguém ensina a criança a dar birra, mas ela já dá. Ninguém ensina adolescente a mentir, mas ele já começa a mentir, porque vem uma natureza adâmica, desviada, um negócio ruim em nós, que começa a operar na nossa vida. A cidade de refúgio é exatamente isso, é você correr para lá e falar assim, olha, eu nasci, eu não tive culpa desse negócio, mas por favor, me recebe nesse negócio aí, me recebe nessa cidade. A cidade de refúgio é a representação de Jesus Cristo. Ele receber você na cidade e falar assim, aqui você não vai morrer. Se você passar da fronteira para cá para dentro, da divisa para cá para dentro, aqui você não morre, aqui vai ter vida, e vida com abundância. Do lado de cá você vai ser abençoado por mim, do lado de cá você vai ser protegido por mim. Eu vim essa manhã, querido, para dizer, a sua vida está protegida pela cidade de refúgio. Eu vim dizer, a sua família está protegida pela cidade de refúgio. Eu vim dizer, os teus bens estão protegidos pela cidade de refúgio. Existe um lugar onde você está cercado. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Você está numa rede de proteção do Todo-Poderoso. Você está numa cidade refugiada por Jesus Cristo, guardada por Jesus Cristo. Cidade de refúgio. Cidade de refúgio. Eu lembro de uma história de um casal de meninos que foram passar as férias com a avó. Chegando lá, queridos, a avó cuida bem das crianças e tal, de um casal de netos. E aí, um menino foi brincar de jogar pedra na água. Pegou a pedra, está jogando para fazer aquele pulo assim na água. Aí o menino pegou uma pedra maior e falou assim, virou para a irmã e falou assim, agora eu vou jogar essa com toda a força. Pegou aquela pedra e jogou com o máximo de força que ele tinha, uma pedra maior, que ele achava que ia dar um pulo alto. E ele jogou com toda a força que ele tinha. A pedra bateu no espelho da água assim, pss, e quando subiu, foi na cabeça de um pato. Um pato lá que a avó tinha. Irmãos, o pato se estribuchou e morreu na hora. A menina já virou e falou assim, meu pai vai te matar. O garoto ficou desesperado. E ele foi e falou assim, não conta para ele não. Foi lá, pegou o bicho, escondeu o bicho lá numa moita lá, nem para enterrar, mas tudo bem. Jogou lá num canto lá e ficou na dele. E a avó vinha e falava assim, hoje, quem é que vai varrer a casa hoje? A avó está cansada, alguém vai ter que varrer a casa. Aí ela virava para a menina e falava, você pode, minha filha, ajudar a vovó? Falava assim, vó, eu até posso, mas o fulano falou que vai fazer. Ele, eu vou fazer? Ela fazia, ô pato. Ah, meu amigo. A garota foi tripudiar em cima do menino. E ela falava, hoje quem é que vai lavar a louça? Aí a fulaninha vai lavar ela. Não, hoje é o dia do fulano. Mas eu lavei ontem. Ela, o pato.
E ele ficou naquele negócio, e o pato, e ele fazendo tudo que ela queria, e tal, até que chegou o momento que ele falou, não aguento mais, chegou lá, vó, não conta para o meu pai não, mas eu matei um pato da senhora. E ela assim, meu filho, eu estou percebendo que você, mas eu vi que o pato morreu. Mas vó, eu só queria saber quanto tempo você ia aguentar ficar nessa situação que você estava. Querido, eu sei que talvez você tenha vindo à igreja e alguém virou para você e falou assim, ô pato, você não é digno de receber esse negócio. Eu vi o que você fez no verão passado, ou nesse verão que ainda não acabou. Eu vi o que você fez. O pato. E você vai dormir de vez em quando e a pessoa, e vem uma voz que não é boa e diz, o pato. Como é que você vai para a igreja? A igreja é lugar de gente santa. Você lembra lá dos pastores? Aqueles homens são homens santos. Você está lá enganando. Olha o pato. Nessa manhã eu vim te dizer, existe um lugar de refúgio. E esse lugar é Jesus Cristo. Se você correr para Ele, assim pois que, se alguém está em Cristo, nova criatura. No original fala nova criação, Ele te criou de novo. Você morreu para o mundo, ressuscitou para Jesus Cristo. Você morreu no reino das trevas, ressuscitou no reino da luz. Nova criatura. E se alguém virar para você e falar, o pato, você falou, o pato era do William antigo. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Eu corri para a cidade de refúgio. Corri para a cidade de refúgio. O pato. E foi a sua possessão e habitação, Betel, os lugares da sua jurisdição. Ao oriente, Narã, ao ocidente, Gezer, e os lugares da sua jurisdição. Siquém, e os lugares da sua jurisdição. E ali tem uma palavra interessantíssima, ele diz assim, até Gaza. Na revista atualizada até Aiá, mas é a mesma cidade, Gaza, até Gaza, e os lugares da sua jurisdição. Em último lugar, eu quero te chamar a atenção que Gaza não é uma cidade efraíta. Lembra que a gente está falando da herança de Efraim? Você pode perceber, entra no mapa lá atrás na Bíblia, lá, porque o mapa também é Bíblia, né? Eu creio na Bíblia, irmão, de Gênesis até os mapas que estão lá no final. Creio em tudo aquilo ali. Gaza é uma cidade de Benjamim. Vou usar aqui, tá, querido? Vou atrapalhar, incomodar aqui vocês um pouco, tirar aqui da disposição. Aqui é Efraim. Vamos supor que o norte esteja aqui, tá? Betel, os lugares da sua jurisdição. Ao oriente, Narã. Ao ocidente, Gezer, e os lugares em volta da sua jurisdição, Siquém, mais ao sul, e os lugares da sua jurisdição. E ele falou, e até Gaza, aqui é Efraim, Gaza está em Benjamim, e ele está falando, e os lugares da sua jurisdição. Você percebe que ele está falando de herança, mas ele está falando de herança para onde vai a bênção. Ele está falando, eu vou te abençoar no norte, em Betel, eu vou te abençoar ao oriente, vou te abençoar no ocidente, eu vou te abençoar no sul. Mas sabe de um negócio? Eu vou te abençoar fora das tuas fronteiras também. Eu vou te abençoar até Gaza ou até Aiá e os lugares da jurisdição. E sabe por que eu vou fazer isso? Porque até aqui é o seu domínio,
Até aqui você é capaz, até aqui você é inteligente, os teus limites vão aqui. Aqui vai o teu limite, aqui vai a tua capacidade de inteligência. Você estuda para concurso, vai até aqui a tua capacidade, daqui para lá o teu DNA não te ajuda, a tua capacidade de atenção não te ajuda, Ah, você é forte? Ok, a tua força vai até aqui, daqui para lá não dá para você não tem força para isso. Ah, a tua estrutura emocional vai até aqui, daqui para lá não tem. Mas sabe o que Deus está falando? Nessa manhã Ele está falando para a igreja Oásis, eu não vou te abençoar somente dentro dos teus limites, eu vou te abençoar fora dos teus limites, a tua capacidade vai até aqui, a minha bênção vai ser fora dos teus limites, a tua inteligência vai até aqui, a minha bênção vai ser fora dos teus limites. Eu vou te abençoar até onde você não alcança, a minha bênção vai contigo. Sabe por que Deus vai fazer isso? Pastor Erickson, meu amigo, se Deus te abençoar dentro da sua capacidade de inteligência, o Senhor vai dar glória a Deus? Óbvio. Pastor Erickson foi criado para dar glória a Deus. Ele vai dar glória a Deus, irmão. Se Deus abençoar ele com pouco, ele vai dar glória a Deus. Se Deus abençoar ele com muito, ele vai dar glória a Deus. Se Deus não abençoar ele com nada, sabe o que ele vai fazer? Porque ele nasceu para isso, ele tem consciência disso. Agora, as pessoas que conhecem ele e que não servem a Deus, não vão dar glória a Deus. Entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou fazer uma coisa tão grande, fora dos teus limites, que ímpio vai dizer: o Erickson tinha inteligência, o Erickson tinha capacidade, mas isso que aconteceu com ele, grandes coisas fez o Senhor para eles, grandes coisas fez o Senhor por eles. Eu vim essa manhã dizer para o Oásis: haverá um tempo em que o teu vizinho vai bater na porta da tua casa e falar: meu amigo, por favor, me explica, porque eu tenho visto que Deus tem feito grandes coisas na tua vida. Ímpio vai te procurar, gente da sua família que ainda não conhece a Jesus com a profundidade que você conhece, vai virar e falar assim: cara, olha, eu acompanho você é inteligente, você é capaz, mas esse negócio que aconteceu na sua vida, só pode ser Deus. Eu quero esse Deus na minha vida, não é possível. Deus começa a te abençoar fora dos teus limites, mas não é simplesmente para você dizer: oh Deus, obrigado, porque mesmo que Ele não fizesse, você ia dar glória a Deus. Não é para isso não, é para o mundo ver que existe um Deus fazendo maravilhas por você e pela sua vida. Com a permissão do pastor Jason, liderança da igreja, você pode se colocar de pé. Tem gente aqui que precisa de herança do céu para você. Se o ministério de louvor quiser se posicionar, e o pastor me perdoe por ter tirado aqui do local, mas era o limite de Efraim para Benjamim. O senhor está do lado de Benjamim, Deus já vai te abençoar muito, pastor, além do seu limite. Tem gente aqui que precisa, em primeiro lugar, fazer uma aliança com Deus em Betel. Tudo isso começa com Betel. Não começa com grandes coisas que o Senhor fez a esses. Começa com uma aliança feita em Betel. Quem sabe nessa manhã não tem alguém aqui que deseja fazer uma aliança com Jesus Cristo, ou voltar para Jesus. Se você deseja, um dia você fez uma aliança em Betel,
Mas você sabe que você perdeu essa aliança. Em algum momento você perdeu esse tato. Você perdeu essa aliança e hoje você quer voltar. A gente quer orar por você. Essa igreja quer orar por você. A única coisa que essa igreja pode fazer por você é orar por você. A gente quer orar por você. E se você deseja, a gente quer que você, delicadamente, generosamente, você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Você deseja fazer uma aliança com Deus, na casa de Deus. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Eu não quero enganar você. E a maior bênção que você pode ter é você estar na casa de Deus. E depois, pastor, e depois ao Oriente você vai ter Naarã. Ao Ocidente você vai ter Gezer. Deus vai te dar prosperidade. Deus vai calcular as suas guerras. E depois, pastor, depois você vai ter um lugar para você correr quando o acusador vier contra a tua vida. E depois, pastor, depois Deus vai confiar em você coisas tão maiores, mas tão grandes. Mas isso é todo um processo que começa com Betel. Betel, casa de Deus. Você deseja? Pede licença do seu lugar. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Tem alguém no nosso meio? Venha. Pastor, eu quero. Pastor, eu quero voltar para Cristo. Venha, rapidinho. Aleluia. Deus te abençoe, queridão. Deus abençoe você. Alguém ora aqui com ele aqui. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Betel. 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 Você quer voltar para Jesus? Venha. Mas olha, eu já estourei o meu tempo, eu não tenho mais tempo e eu quero respeitar a autoridade do pastor Jason, porque é assim que eu começo a receber dele aquilo que eu preciso aprender dele, né? Me submetendo. Mas eu sei que tem gente, Deus abençoe, queridona. Mas eu sei que tem gente, aplauda o Senhor, querido. O céu está em festa. Mas eu quero orar também por gente crente. Pastor, eu sou fiel a Deus. Já fiz uma aliança com Jesus em Betel. Não larguei ele sabe disso. Mas pastor, olha, se Deus, eu sei que Deus calculou essa guerra, mas esse negócio tá meio... Ou tem gente aqui que tá toda noite ouvindo o pato, e hoje você quer largar esse negócio de ouvir esse pato. Falou, eu sou nova criatura. Eu quero uma oração nesse sentido. Eu quero uma oração pelo Jeová, Senhor da guerra. Eu quero uma oração pro negócio do pato. E eu quero uma oração, Senhor, pastor, também. Porque eu sei que Deus tem coisas maiores, mas eu não me sinto capacitado de receber esse negócio que Deus prometeu para minha vida, não. Mas não é por você, é pelo nome dele que ele vai fazer, é para o nome dele ser glorificado. Mas você ainda não entende esse negócio. Agora eu quero orar por crente, homem de Deus, servo de Deus. Passe para o pastor Jason e ele já assume aqui depois de você vir aqui na frente. Tem algum crente, servo de Deus, fala assim: pastor, esse negócio aí é comigo, eu vou aí na frente. Vou aí na frente porque eu quero mudança de vida. Eu quero começar esse mês de fevereiro e até o final de fevereiro eu vou pedir oportunidade para o pastor Jason. Falar: pastor Jason, só me deixa aí eu dar um testemunho no negócio aí. Por quê? Porque Deus me abençoou além dos meus limites. Meus limites iam até aqui, mas Deus tem ímpio olhando para mim e falando: não pode, não pode, isso é sorte demais. Não é sorte não, isso é Deus falando: eu vou te abençoar até, eu vou te abençoar além dos teus limites. Aleluia. Meu amigo pastor Jason, muito obrigado. Vem aqui. Posso orar, pastor? O Senhor me perdoe pelo tempo. Xandarabachori candarabachari anderemanagachá. Teremanagachuri anderemanagai olobeque andarabachori anderema. Existem portas abertas nesse lugar. Xeremai olobekai sananemanai olomenegui andaramachiri andarama. Deus, 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 Deus. Eis aqui a tua igreja.
Deus me faz ver um novo momento. Que nemai o lobrefaço do maraguiandera managachaia na managai. Deus me faz ver um novo momento para essa igreja. Nesse período, pastor, de tempo que vocês estão fazendo, esse período, não vai ter como, vocês vão ter que fazer culto à noite. Porque os 2 cultos de manhã não vai caber, não vai terminar o de manhã e vai ter mais um culto à noite, não vai ter como. Deus vai mandar uma multiplicação sem medida. Xaramaiai otsoberaguianderamanai. Tiramai osodegai oloberaguiande faragachori anderamai. Deus, em nome de Jesus, eis os teus servos, eis aí os teus filhos, homens e mulheres fiéis a ti, fiéis à igreja, fiéis à sua liderança, fiéis ao seu pastor. Eu já começo a ver ímpio dizendo: não é possível ele viver isso, ela viver isso, não é possível sim. É Deus que falou: vou te abençoar além das tuas fronteiras. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro cura, eu declaro libertação dentro dos lares, eu declaro em nome de Jesus, portas que estão travadas e fechadas, abram-se em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz, aplauda o Senhor com alegria. Maravilhoso, ó Deus. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor. Haverá o dia, Deus e Pai Todo-Poderoso, em que não haverá mais noite, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Chegará o dia, Deus e Pai Todo-Poderoso, em que nós não precisaremos nem, Senhor Deus, esperar o brilho do sol pela manhã, porque a Tua glória, Senhor Deus, estará nos iluminando. E isso, Senhor Deus, não será por um século, não será por 2, por 3, por 4 séculos. Isso será por toda a eternidade, Deus amado. É para isso que Tu preparas esse povo, Pai querido. É para isso, Senhor Deus, que nós estamos aqui esta manhã, sendo preparados por Ti, Pai querido, para estarmos por toda a eternidade contigo. Mas para que tudo isso acontecesse, Senhor, Jesus Cristo precisou ir à cruz do Calvário, entregar a sua vida, derramar seu sangue precioso. E nós estamos aqui esta manhã, Pai querido, para em memória, Senhor Deus, daquilo que Ele fez por nós, te louvar e te agradecer e bendizer o Teu santo e poderoso nome pela entrega dEle, Pai. Porque sem Ele, Senhor Deus, sem a entrega, Pai querido, nada disso seria possível, Pai. Como Teu servo pregou aqui esta manhã, Pai amado, Tu fostes, Pai querido, além do limite dos homens, onde eles não poderiam ir, Pai querido, Tu fostes. O preço, Senhor Deus, que foi pago, homem nenhum pagaria, não poderia, não teria condições. Tu fostes, Senhor Deus, além dos limites do homem, Pai, e pagastes o preço por nós. Nós te louvamos, Pai querido, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus, pela entrega do nosso Senhor Jesus, por sua vida, Senhor Deus, na cruz do Calvário. Obrigado, Pai querido. Comamos todos do pão.
palavra de gratidão na sua boca, no seu coração, por aquilo que o Senhor fez por você. Enche esse lugar com a sua gratidão, enche esse lugar com o seu louvor, com a sua adoração. Tu és maravilhoso, Senhor. Qualquer que sejam as palavras usadas pelo homem, Senhor Deus, para expressar gratidão a Ti, Senhor amado, elas serão poucas, Pai amado. Não há, Senhor Deus, palavra humana para bendizer e Te agradecer por tudo aquilo que Tu fizeste por nós. Assim, Senhor Deus, como o pastor William também lembrou nesta manhã, Pai amado, houve uma herança, Pai querido, adâmica, Pai amado. Havia uma maldição, Senhor Deus. Havia, Deus e Pai Todo-Poderoso, um pecado, Senhor Deus, uma transgressão contra Ti, Senhor amado, que somente o sangue do justo, Pai querido, poderia, Senhor Deus, limpar, Senhor Deus, de uma forma tão grandiosa, Pai amado, que ficasse alvo como a neve, Pai. E só há um justo, Pai querido. O nosso Senhor Jesus Cristo derrama seu sangue na cruz do Calvário, justificando-nos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, diante de Ti, Pai amado, tirando, Senhor Deus, de diante de Ti, Senhor Deus, a nossa afronta e o nosso pecado, Pai. Nós estamos aqui, Pai querido, justificados, Senhor Deus, diante de Ti. Neste ato de entrega, Senhor Deus, neste ato de derramamento de sangue, Pai amado, Tu decides rasgar o véu de cima a baixo, deixando, Senhor Deus, claro um recado de que nós poderíamos, Senhor amado, entrarmos na Tua presença. É isso que nós estamos fazendo esta manhã, para Te louvar e bendizer e para Te agradecer, Senhor Deus, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu sangue, o Teu santo nome por isso, Pai amado. Agora e para todo sempre Te damos graças no nome de Jesus. Bebamos todos do cálice. Glórias a Ti, ó Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra repleta está, cheia está da Tua glória. O véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. Louve ao Senhor. O céu Te adora, proclama a Tua glória. Proclame a glória do Deus Todo-Poderoso. Ele ressuscitou. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo poder e toda autoridade foi colocada no nome dEle, lançado sobre as nossas vidas. Nome é maior que tudo, Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Aplauda ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que será para todo sempre. Graças Te damos, Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai querido. Nada, Senhor, nada e ninguém, Senhor amado, que está lá fora, Pai amado, pode proporcionar isso que nós tivemos aqui nesta manhã, Pai. Só Tu, ó Deus, o mover do Teu Espírito, Senhor amado, no meio dos louvores, Pai querido, Teu Espírito conduzindo a palavra que alimenta, a palavra viva, Jesus para nós, Senhor Deus. Sentarmos, Pai querido, à mesa contigo, Pai amado, para lembrar o sacrifício do Teu Filho por nós, Senhor Deus, e sabermos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que nós não estamos, Senhor Deus, abandonados,
há um Deus que cuida de nós, há um Deus que trata com o nosso espírito, há um Deus que trata conosco diariamente, há um Deus que já tem preparado para nós morada eterna. E nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que tu fizeste por nós esta manhã, bendizendo o teu santo e poderoso nome. Guarda-nos, leva-nos debaixo da tua santa paz. Que este domingo, Senhor Deus, seja o início de uma semana maravilhosa para o teu povo. Seja, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, o início de uma semana de grandes vitórias, Pai amado. Para nós estarmos, Senhor Deus, voltando, Senhor amado, para falarmos das grandezas que tu fez, Senhor Deus, e que tu farás nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome santo e poderoso do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe o seu domingo, grande e poderosamente.